Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade à leitura deste livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, como sugestão aqui do grupo também, tenha ao seu lado um bloco de notas, uma caneta ou lápis e anote suas percepções. Caso você queira estar conosco ao vivo, é só mandar uma mensagem aí nos comentários que você será incluído no nosso grupo. Então vamos dar continuidade. Hoje essa palestra é uma das mais visitadas no site TED.com, com mais de 5 milhões de acessos e tradução para 38 idiomas. Dando continuidade aqui, ela falando da palestra, né, que nós vimos. Mas nunca tive coragem de assistir ao vídeo. Fico feliz por ter chegado lá. Mas essa exposição ainda faz com que eu me sinta realmente constrangida. O ano de 2010 foi o da palestra TED Trace Houston, e 2011 foi o ano de dar continuidade a ela. Atravessei os Estados Unidos falando para grupos variados, desde empresas da lista da Fortune 500, coaches de liderança e militares, até advogados, grupos de pais e estudantes. Em 2012, fui convidada para dar outra palestra na conferência principal da TED em Long Beach, na Califórnia. Para mim, essa foi minha oportunidade para divulgar o trabalho que tinha sido a base de toda a minha pesquisa. Falei sobre a vergonha e sobre como nós precisamos compreendê-la e superá-la se quisermos verdadeiramente viver com ousadia. Minhas palestras em empresas quase sempre giram em torno de liderança, criatividade e inovação, desde os executivos de alto nível até os profissionais da linha de frente. Os problemas mais significativos que todos admitiram enfrentar se originam da desmotivação, da falta de um feedback de qualidade, do medo de ficar ultrapassado em meio às mudanças aceleradas e, por fim, da necessidade de uma maior clareza de objetivos. Se quisermos reacender a novidade e a paixão, precisamos rehumanizar o trabalho. Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Quando se trata de criar filhos, a prática de estigmatizar mães e pais como bons ou maus é ao mesmo tempo exagerada e destrutiva, e transforma a criação de filhos em um campo minado. As questões fundamentais para os pais deveriam ser: você está comprometido? Você está atento? Se estiverem, preparem-se para cometer muitos erros e tomar decisões ruins. Perfeição não existe. E o que torna os filhos felizes nem sempre os prepara para serem adultos corajosos e comprometidos. O mesmo serve para as escolas. Neste contexto, não foi encontrado um problema sequer que não fosse atribuído a alguma combinação entre a desmotivação de pais, professores, diretores e ou alunos e o conflito de interesses que competem entre si para a definição de um objetivo. O maior desafio e também o elemento mais gratificante do meu trabalho é conseguir ser, ao mesmo tempo, uma construtora de mapas e uma viajante. Meus mapas ou teorias sobre vergonha, plenitude e vulnerabilidade não foram construídos a partir das experiências de minhas viagens, mas a partir das informações que coletei nos últimos 12 anos. As vivências de milhares de homens e mulheres que dão passos largos na direção em que eu e muitos outros queremos orientar nossas vidas. O que todos nós temos em comum é a verdade que constitui a essência deste livro. O que nós sabemos tem importância,
Mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. O primeiro passo dessa viagem é entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante. Capítulo 1: Escassez. Por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito da escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Nós queremos viver com ousadia. Durante uma de minhas palestras, uma mulher da plateia comentou: As crianças de hoje se acham muito especiais. O que está transformando tantas pessoas em narcisistas? Sinto certa tristeza quando vejo como o termo narcisismo vem sendo usado. O Facebook é tão narcisista porque as pessoas acham que o que elas estão fazendo é tão importante? As crianças são tão narcisistas. É sempre eu, eu, eu. Meu chefe é narcisista demais. Ele se acha melhor do que todo mundo. Está sempre rebaixando os outros. E enquanto os leigos usam narcisismo como um diagnóstico que serve para tudo, desde a arrogância até o comportamento rude, os pesquisadores e profissionais ligados à saúde física e mental estão testando a elasticidade do conceito de todas as formas imagináveis. Recentemente, um grupo de pesquisadores fez uma análise em 3 décadas de canções que chegaram ao topo das paradas de sucesso. Eles registraram uma tendência estatística significativa para o narcisismo e a hostilidade na música popular. Em consonância com a hipótese, encontraram uma diminuição expressiva do uso de nós e nosso e um aumento do uso de eu e meu. Os pesquisadores também relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e emoções positivas e um aumento das palavras relacionadas à ira e comportamentos antissociais, como ódio e matar. Dois pesquisadores da equipe, Jean Twenge e Kate Campbell, autores do livro The Narcissism Epidemic, a epidemia do narcisismo, argumentaram que a incidência do transtorno de personalidade narcisista mais que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então é isso? Estamos cercados de narcisistas? Nós nos transformamos em uma sociedade de pessoas egoístas e pretensiosas que só se interessam por poder, sucesso, beleza e em se tornarem importantes? Será que estamos com o ego tão inflado que acreditamos ser superiores, mesmo quando não estamos contribuindo com nada relevante, nem produzindo algo de valor? Se você é como eu, provavelmente estará refletindo um pouco e pensando: sim, o problema é exatamente esse. Não comigo, é claro, mas, em termos gerais, essa parece ser mesmo a situação. É reconfortante ter uma explicação, principalmente uma que faça com que nos sintamos melhor a respeito de nós mesmos e deposite a culpa nos outros. Na verdade, sempre que escuto pessoas usarem o argumento do narcisismo, ele geralmente vem acompanhado de um tom de desespero, raiva e julgamento. Nossa primeira inclinação é curar os narcisistas, colocando-os em seu devido lugar. Não importa se estou falando com professores, grandes executivos ou meus vizinhos, a reação é a mesma. Esses egocêntricos têm que saber
que não são especiais, que não estão com essa bola toda, que não são os reis da cocada preta e que precisam descer do salto alto. O tema do narcisismo penetrou tanto na consciência social que a maioria das pessoas o associa corretamente a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação, o que significa que não consertamos o narcisismo de alguém colocando a pessoa no lugar dela e lembrando-a de suas imperfeições e de sua mediocridade. A humilhação está mais para a causa desses comportamentos do que para a sua cura. Analisando o narcisismo pelas lentes da vulnerabilidade. Diagnosticar e rotular pessoas cujas batalhas são mais contextuais ou adquiridas do que genéticas ou orgânicas é com frequência bem mais prejudicial do que útil para a cura e a mudança. Catalogar o problema colocando o foco em quem as pessoas são, em vez de nas escolhas que elas estão fazendo, deixa todo mundo isento. Que pena. Eu sou assim. Como acredito que devemos responsabilizar as pessoas por seus comportamentos, não estou falando aqui de culpar o sistema, mas de entender as causas para que seja possível lidar com os problemas. Costuma ser útil identificar modelos de comportamento e entender o que eles podem indicar, mas isso é bem diferente de ser definido por um diagnóstico, algo que, como mostra a minha pesquisa, geralmente aumenta o medo da vergonha e impede as pessoas de procurarem ajuda. Precisamos compreender essas tendências e influências comportamentais, mas considero mais proveitoso e até mais transformador, em muitos casos, examinar os modelos de comportamento pelas lentes da vulnerabilidade. Por exemplo, quando analiso o narcisismo sob esse ponto de vista, enxergo o medo da humilhação de ser alguém comum. Identifico o receio de nunca se sentir bom o bastante para ser notado, amado, aceito ou para perseguir um objetivo. Algumas vezes, o simples ato de humanizar problemas lança uma luz importante sobre eles. Luz que muitas vezes se apaga no minuto em que o rótulo estigmatizante lhe é lançado. Essa nova definição de narcisismo traz muita clareza e ilumina tanto a fonte do problema quanto suas possíveis soluções. Consigo ver com nitidez como e por que cada vez mais pessoas se esforçam para tentar e acreditar que são suficientemente boas. Percebo uma mensagem subliminar por todos os lugares dizendo que uma vida comum é uma vida sem sentido. E noto como as crianças que crescem num ambiente de reality shows, culto à celebridade e mídia social sem controle, podem absorver essa mensagem e desenvolver uma visão de mundo completamente distorcida. O meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou no Instagram. Pelo fato de sermos todos suscetíveis à propaganda de massa que deflagra tais comportamentos, essa nova lente de observação remove a oposição, nós versus aqueles malditos narcisistas. A vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância é facilmente confundida com o estímulo para sermos extraordinários. É sedutor usar o parâmetro do culto à celebridade para medir a significância ou insignificância de nossas vidas. As ideias de grandeza e a necessidade de admiração parecem um bálsamo para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. Sim, esses pensamentos e comportamentos no final causam mais dor e levam a mais isolamento. Porém, quando estamos sofrendo
e o amor e os relacionamentos estão pesando na balança, nós nos agarramos àquilo que parece nos oferecer maior proteção. Certamente existem situações em que um diagnóstico pode ser necessário para que o tratamento correto seja encontrado, mas todo mundo também pode ser beneficiado pela abordagem dos conflitos através das lentes da vulnerabilidade. Sempre é possível aprender alguma coisa quando consideramos as questões a seguir. 1. Quais são as mensagens e as expectativas que definem a sociedade em que vivemos? Como a cultura social influencia nossos comportamentos? 2. De que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger? 3. Como nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade de um forte sentido de valorização? Voltando à problemática anterior, sobre estarmos ou não cercados de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, acredito que exista uma poderosa influência social em ação agora mesmo, e que o medo de ser comum faça parte dela. Mas tenho certeza de que a resposta está em uma camada mais profunda. Para encontrar a fonte, devemos passar longe da linguagem abusiva e estigmatizante. Se ampliarmos a perspectiva, a visão muda. Sem perder de vista os problemas que viemos discutindo, podemos enxergá-los como parte de um quadro maior. Isso nos permite identificar perfeitamente a maior influência cultural de nossa época, o contexto capaz de explicar o que todos identificam como uma epidemia de narcisismo. Além disso, ele também proporciona uma visão panorâmica de ideologias, dos comportamentos e dos sentimentos que estão transformando lentamente quem nós somos e a maneira como vivemos, nos relacionamos, trabalhamos, lideramos, cuidamos dos filhos, governamos, ensinamos e nos conectamos uns com os outros. Este contexto a que me refiro é a nossa cultura da escassez. Escassez. O problema de nunca ser bom o bastante. Um aspecto crucial do meu trabalho é encontrar uma linguagem que expresse com precisão os dados obtidos e também seja profundamente compreendida pelos participantes da pesquisa. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase nunca ser o bastante, levam apenas alguns segundos para começar a preencher as lacunas. 1. Nunca ser bom o bastante. 2. Nunca ser perfeito o bastante. 3. Nunca ser magro o bastante. 4. Nunca ser poderoso o bastante. 5. Nunca ser bem-sucedido o bastante. 6. Nunca ser inteligente o bastante. 7. Nunca ser correto o bastante. 8. Nunca ser seguro o bastante. 9. Nunca ser extraordinário o bastante. Uma das minhas autoras favoritas sobre escassez é Lynne Twist, ativista global e arrecadadora de fundos sociais. Em seu livro The Soul of Money, A Alma do Dinheiro, ela se refere à escassez como a grande mentira. Lynne escreve: Para mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é: não dormi o suficiente. O seguinte é: não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença ou examiná-la. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Antes de nos sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita uma ladainha de coisas
que não conseguimos ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e de nossas interações com a vida. A escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos são hiperconscientes da falta. Tudo de segurança e amor, até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou podemos ter, e quando todos os outros têm, precisam e querem ter. Vou ler novamente. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou podemos ter, e quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa avaliação constante tão desoladora é que quase sempre comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família e nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então comparamos nossa realidade com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare com que frequência você compara a sua vida atual com uma lembrança de bem-estar que a nostalgia editou em sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Lembra-se de quando há bons tempos. Então, ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. E se você está nos acompanhando até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar um comentário também sobre suas percepções. Sempre estará ali um comentário fixado para também te impulsionar a dizer algo. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.